galera, tudo bem? Nós estamos aqui hoje para corrigir a nossa lista 5 de atividades, certo? Turma do 3º ano, professora Iris. Vamos nessa. Lista 5, expectativas de aprendizagem. Primeiro ponto, identificar os sentidos e as motivações dos fluxos migratórios. Então, o primeiro objetivo aqui é que possamos identificar o sentido das migrações, como elas ocorrem, tá? No espaço brasileiro e as transformações ocorridas a partir desse fluxo migratório. Como que esse espaço brasileiro foi sendo construído, foi sendo moldado a partir dessas migrações que acontecem no seu território. Segundo ponto, identificar os movimentos de imigração, identificando o sentido e os motivos desses fluxos e os movimentos de imigração de estrangeiros para o Brasil. A gente já sabe, né, que a emigração é quando nós estamos saindo. O imigrante é quando nós chegamos, né? Então, a gente quer identificar essa motivação, né? O que faz esse indivíduo sair? O que fez o indivíduo vir, né, para se fixar no nosso território? Então, para a gente compreender um pouco tudo isso. Vamos lá. Tem um gráfico aqui para a gente, um mapa, né? Gráfico não. Mostrando para a gente os fluxos migratórios no Brasil, tá? De 1950 a 70, nós temos aqui o fluxo migratório, tá? Bem mais tranquilo, né? Saindo bastante da região Nordeste para as demais regiões do Brasil, principalmente a região do centro, aqui, centro-sul. Depois, nós tivemos aqui a década de 80, onde nós tivemos o fluxo migratório partindo para mais regiões, e a partir do momento em que começa a acontecer a marcha para o oeste, não é? O povoamento dessa região aqui do centro-oeste e também da Amazônia. Depois, esse fluxo diminui um pouco a intensidade para essas regiões, né? Aqui na década de 90, tá? Para a gente entender um pouquinho as transformações. Aqui, por exemplo, nós quase não tínhamos população residindo. A partir do momento que acontece esse fluxo migratório, eu tenho um maior índice populacional nessas regiões. Consequentemente, eu vou ter uma transformação desse espaço aqui. A construção de cidades, como a construção de Brasília, que aconteceu, não é? Então, a gente teve uma transformação nesse espaço aqui. E aqui continua esse movimento, ida e vinda de pessoas em vários sentidos, mas já percebemos uma certa estabilidade desse movimento. Vamos nessa. Vamos lá. Analise o mapa e os gráficos. O mapa e o gráfico são duas formas de linguagens de comunicação que a gente percebe ela através da visão, não é? Do olhar. É uma linguagem gráfica, realmente, e ela nos traz informações. Então, tanto o mapa quanto o gráfico, eles estão nos trazendo a mesma informação, ok? Só que, aqui no mapa, eu consigo identificar mais rápido as regiões, os lugares onde tudo aconteceu, tá? Enquanto que aqui no gráfico eu vou precisar ler, me ater mais às informações para compreender. Então, o mapa, ele acaba sendo mais compreensivo, mais rápido a informação dele. Certo? Olha só, perde e ganha da migração. Estados com saldo positivo e negativo de imigrantes. O que é isso, professora? Saldo positivo, saldo negativo? Como é que funciona esse negócio? Olha só, o saldo positivo é quando entra mais pessoas. Eu tenho uma entrada maior de pessoas dentro do estado em questão aqui que nós estamos falando, dos estados brasileiros. O saldo negativo é quando saem mais pessoas do que entra, tá? Então, essas regiões aqui, nesse tom mais claro, é onde eu tive maior saída de pessoas. A gente percebe que regiões como São Paulo, Paraná, em que em outro momento teve uma grande entrada de pessoas, agora está tendo saída de pessoas, tá? Deixa eu ampliar aqui para a gente perceber aqui, ó, aqui no gráfico. Saldo positivo, tá? Nós temos Santa Catarina, Goiás, Mato Grosso, Espírito Santo, Mato Grosso do Sul, onde eu tive uma maior entrada de pessoas dentro desse estado.
Saldo negativo, nós temos São Paulo, Maranhão, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e Alagoas, aonde, ó, até aqui com menusinho aqui, né? Eu tive uma maior saída de pessoas desse território. Olha só, São Paulo tá ganhando aqui, né? Volta negócio. Aí. Vamos ver, então, o que se pede aqui. Ah, tá. Eu trouxe aqui pra gente fixar melhor essa questão de saldo positivo e saldo negativo, né? O saldo migratório é um indicador que revela situações desse movimento das migrações dentro do território, tá? Então, o saldo ele pode ser positivo ou negativo, como a gente já falou, ou pode ser um saldo nulo. Pode estar não acontecendo nada. Vamos entender aqui. Vou pegar um negócio para a gente marcar aqui. Olha só. Quando a migração é maior do que a emigração, ou seja, eu tenho mais pessoas chegando do que pessoas saindo, eu tenho um saldo migratório positivo. Quando a minha imigração, o número de pessoas que saem, é menor do que o número de pessoas, aliás, o número de pessoas que entram é menor do que os que saem, eu tenho um saldo negativo, tá? Então, sai mais população do que entra. Negativo. Tenho mais pessoas, né? Entrou mais pessoas do que saiu. Saldo positivo. E quando que o saldo é nulo? Olha, quando existe uma igualdade na entrada e saída. Tá? Aí nós temos um saldo migratório nulo. Porque tem uma igualdade. Entrou 15 pessoas, mas saiu 15 pessoas. Não é? Ou, vamos dizer assim, tenho 30 pessoas, saiu 15, mas entrou 15, continuou igual. Então, não há uma mudança nesse cenário. Matemática. Olha só que gracinha, um aviãozinho aqui, ó. Emigrante, aquele que sai. Imigrante, aquele que entra. A gente nunca esquece disso, né? Defina os conceitos de imigração e emigração. Tá aqui já, né? E a noção de saldo migratório. O que é saldo migratório? Vamos explicar aqui? Imigrante, aquele indivíduo que entra em um país. Emigrante, aquele que sai de um país. Saldo migratório. Isso já é mais complexo um pouquinho. É a diferença do número de pessoas que entram pelos que saem. É uma diferença. Na conta ali, a gente não tem aquela diferença, aquele saldo ali. Então, é isso. Ó. É a diferença do número de pessoas que entram pelos que saem. O resultado dessa conta é o saldo migratório. Se eu tenho um saldo positivo ou se eu tenho um saldo negativo. Que pode ser, né, positivo ou negativo. Tá? É muito tranquilo esse conteúdo. Vamos lá. Relacione o saldo migratório dos estados da região centro-oeste. Quais são os estados do centro-oeste? Mato Grosso do Sul e Goiás, né? Com a atual dinâmica de localização das atividades industrial e agropecuária no território brasileiro. Olha só, eu quero saber o saldo migratório desses estados, dessa região centro-oeste, porque houve uma transformação desse território com atividades econômicas, tanto no setor agropecuário como industrial. Como que essas atividades podem ter influenciado a chegada de imigrantes para essa região, né? O saldo migratório, como ficou nessas regiões? Olha só. O saldo migratório centro-oeste possui um saldo positivo, pois o número de imigrantes supera o número de emigrantes. Justamente porque que esse número supera, né? O saldo está bem positivo, justamente por causa dessas atividades, né? A industrial e agropecuária, que cresceram tanto nessa região, em consequência da expansão das fronteiras agrícolas, tá? Fronteiras agrícolas, quando eu vou expandindo a minha área de agricultura, de plantio dentro do território, principalmente a partir da década de 70.
incentivo do governo federal com terras mais baratas para a ocupação desses territórios. O intuito do governo era a ocupação desses territórios. Construção da cidade de Brasília, bem na região centro-oeste, né, no coração do Brasil, e a transferência da capital da respectiva cidade. Na atualidade, podemos citar o processo de descentralização industrial, que acontece em muitas regiões do Brasil, que tem levado muitas pessoas a migrarem para regiões, vamos dizer assim, promissoras, que estão iniciando esse processo de crescimento, de expansão, que ainda são regiões mais tranquilas e, às vezes, há um menor, vamos dizer assim, índice de violência. Tudo isso faz com que as pessoas saiam das regiões de maior concentração, acontecendo o processo de desconcentração, né, para as regiões de menor índice de violência. Ok? Bora lá. Olha só, mais um negócio aqui para a gente fazer uma leitura. É tão rápido essas leituras, não é? Ó, Brasil, participação dos grupos etários no conjunto da população. Então, os grupos etários, as idades, as faixas etárias da população brasileira na participação da população. Como que é? De 60 anos. Ó, eu tenho essa parcela aqui, ó. É bem pouca, não é? 2050, a expectativa é que seja maior, ó. Vai aumentando a expectativa dessa população. De 15 a 59 anos. Ó, vocês percebem que aqui deu uma leve reduçãozinha, tá? E aqui, ó, tava 62,1. Opa, só até ali, né? E aqui caiu para 57. De 0 a 14 anos, ó, eu tinha 29,8% e caiu para 13% aqui na minha expectativa para 2050. Então, essa é a participação da população, né, as faixas etárias dentro da construção da população brasileira. Participação dos idosos e super idosos, achei o máximo essa história. Super idosos, gente, são com mais de 75 anos, é muito super, né? É muita coisa, muita bagagem. Idosos, 60 a 75. Então, aqui a gente percebe que quanto maior a faixa etária, menor a participação dessa população, né? Porém, essa expectativa tende a ir aumentando, né? Esses bloquinhos aqui vão aumentando, essa expectativa deles vai aumentando. Com base nos gráficos e seus conhecimentos, vamos ver o que ele quer. Eu trouxe aqui para a gente entender um pouquinho, que ele vai falar para a gente sobre transição demográfica, tá? Mas o que é a transição demográfica? Transição demográfica é um conceito que descreve a dinâmica do crescimento populacional. É a dinâmica, a forma como que a população cresce e vem crescendo ao longo dos anos, tá? Decorrentes do quê? Dos avanços da medicina, do crescimento, né, do processo de urbanização, desenvolvimento de novas tecnologias, tá? O índice de natalidade, entre outros fatores. Então, a transição demográfica é um conceito que vai me explicar a dinâmica dessa população, a forma com que essa população cresce ou não ao longo dos anos. E aqui a gente tem um gráfico da transição demográfica da população brasileira nas suas 4 fases, tá? No primeiro momento, nós temos uma taxa de natalidade alta, a taxa de mortalidade caindo, e o crescimento vegetativo, que é o saldo, né, da taxa de natalidade e mortalidade, ele está aumentando aqui, ó. Porque no primeiro momento eu tinha um índice de mortalidade muito alto quanto o índice de natalidade. Então, esse crescimento vegetativo, ele quase não havia um crescimento. No segundo momento, nós temos uma aceleração da demografia. Ó, a taxa de natalidade permanece alta, mortalidade caiu bastante, e o crescimento vegetativo vem aumentando. No terceiro momento, temos uma desaceleração. Essas linhas aqui, ó, elas quase que se igualam nesse terceiro momento aqui. Há uma desaceleração do crescimento demográfico. Na quarta fase, nós estamos no momento aqui de estabilização da população, em que essas duas linhas basicamente caminham juntas, tá? E a minha curva aqui, ó, tá caminhando
sem grandes diferenças. Tranquilo? Vamos que vamos. O que está pedindo para a gente aqui? Caracterize o processo de transição demográfica em curso no Brasil. Como está a transição demográfica no Brasil hoje? O processo de transição demográfica caracteriza-se pelo declínio da taxa de fecundidade. Temos menos mulheres gerando filhos. E dessa forma, né, dá-se natalidade no país, tá? O processo de transição demográfica caracteriza pelo declínio da taxa de fecundidade e dessa forma dá natalidade no nosso país, né? Se diminuir a fecundidade, diminui a natalidade. Esse processo tem provocado a diminuição na participação relativa do número de jovens na totalidade da população. Por quê, professor? Porque eu estou tendo uma população mais velha. Eu estou diminuindo o número de nascidos. Então, essa população que hoje está entre 15 e 20 anos, daqui a alguns anos vão estar idosos, e a grande maioria dessa população de 15, 20, 30 anos não gerou filhos. Então, essa população vai envelhecer, tá? Consequentemente, o aumento da participação relativa do número de adultos e idosos nessa população, né? Porque os idosos estão tendo uma expectativa de vida maior, estão tendo, vamos dizer assim, uma participação ativa muito maior na sociedade, tá? E nessa pirâmide etária eles estão crescendo. Isso pode ser constatado nos gráficos mostrados na atividade do período destacado. Certinho? Olha só. Cite e explique 2 possíveis impactos da transição demográfica brasileira sobre políticas públicas. O que é políticas públicas? São as políticas que são feitas para atender às necessidades da população. Então, aqui nós temos uma foto da população, uma grande maioria, né, são idosos, e o que nós percebemos é que a população brasileira mudou. As suas expectativas, os seus anseios e as suas necessidades mudam consequentemente. Porque agora eu tenho uma população mais idosa, que precisa de mais assistência médica. Eu vou ter uma população que vai necessitar mais da previdência, né, da aposentadoria. Então, as políticas públicas precisam também se moldar à necessidade dessa população. Vamos lá, vamos ver o que ele trouxe aqui para a gente. Entre os possíveis impactos da transição demográfica brasileira na gestão pública, podemos citar, por exemplo, as necessidades de elevação do nível de investimento no campo de assistência aos idosos, nos setores da saúde, previdenciário, diminuição dos investimentos no campo da expansão do número de escolas de ensino básico, tem menos jovens, não é? E de elevação do nível de investimentos no campo da formação profissional da população absoluta. Então, eu preciso formar melhor essa população. Então, as expectativas dessa população hoje são outras, né? Então, as políticas públicas precisam se moldar, então, a esse momento. Atividade 3. Em novembro de 2010, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística anunciou os primeiros resultados do último censo. A população brasileira atingiu 190.732.694 habitantes. O aumento foi de 12,3% da população nos últimos 10 anos, ficou bem abaixo dos 15,6% observados na década anterior. Então, na década anterior, né, em 2000, nós tivemos uma redução do crescimento dessa população. Tá? Ele esteve um pouco abaixo. A redução do ritmo de crescimento da população brasileira é uma tendência que vem sendo registrada desde os anos de 1950. O censo revelou ainda que continua o crescimento da população urbana, o surgimento de novos fluxos migratórios, o envelhecimento populacional, o predomínio da população feminina, dentre outros. Então, o censo revelou, né, que continua ainda havendo um crescimento da população urbana, né, as populações nas grandes cidades ainda está crescendo,
e surgem novos fluxos migratórios dentro do território brasileiro. Mostra também o cenário do envelhecimento da população e o predomínio da população feminina, né, nessa população. Nós temos um crescimento dessa população. Considerando o texto e os conhecimentos sobre os resultados extraídos no censo de 2010, vamos ver. Cite duas razões que contribuem ainda mais para a redução no crescimento da população absoluta no Brasil na última década. O que tem feito com que essa população tenha diminuído o seu ritmo de crescimento? Quem é o grande culpado? As projeções sobre o crescimento da população brasileira em números absolutos não foram atingidas, devido, sobretudo, ao rápido envelhecimento dessa população e à baixa fecundidade. Os principais responsáveis por esse fenômeno, na redução no ritmo de crescimento da população. O principal culpado é isso aqui: população envelhecendo, menos crianças nesse cenário. Aqui eu trouxe um gráfico mostrando a evolução do crescimento da população, os índices de natalidade e fecundidade, para a gente perceber, essa mudança nesses índices, tá? Da década de 1940 a 2010, que foi o último censo, tá? Natalidade, a gente percebe que nós tínhamos um índice alto e foi só caindo. A fecundidade também, tá? E o índice de mortalidade também, graças a Deus. Porém, ele deu uma estabilizada aqui, ó. B. Destaque dois aspectos que expliquem a ocorrência de novos fluxos migratórios no Brasil. Vamos destacar aqui dois aspectos que têm feito com que haja uma ocorrência de novos fluxos migratórios dentro do Brasil. Quais os fatores, que têm levado a migração para o nosso território brasileiro? A expansão das fronteiras agrícolas para a região centro-oeste e amazônica, que atrai imigrantes de todo o país, principalmente da região sul, sudeste e sertão do nordeste, tá? Isso mudou bastante o fluxo migratório do território brasileiro. Outro fator foi o crescimento das cidades médias, tá? De 10 milhões, 500 mil, 10 mil, 100 mil, 500 mil habitantes, atraindo população do campo e de pequenos centros urbanos, sobretudo em decorrência da desconcentração industrial, tá? Esses são alguns dos fatores. Quarta atividade, temos aqui mais um gráfico em barras para a gente fazer a leitura aqui. População de crianças, população de jovens e adultos e idosos. Então, mais escurinho aqui, nós temos de 0 a 14 anos, essa barrinha mais escura. De 15 a 59 anos, essa barrinha aqui que está pouca. De 60 anos ou mais, essa que está aqui sempre pequenininha, caminhando. Então, a gente percebe aqui o crescimento da população brasileira aqui, também nesse gráfico. A estrutura etária da população brasileira vem passando por mudanças que estão sendo relacionadas às transformações socioeconômicas ocorridas no país nas últimas décadas. Observe o gráfico a seguir e, a partir das informações do gráfico relativas à população brasileira, identifique e explique as tendências do comportamento das duas faixas etárias, crianças e idosos. Como que está o comportamento dessas duas faixas etárias? Vamos voltar ali? Ó, criança, essa primeira aqui. Ó, ela vem crescendo, 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 e de repente ela começou a estabilizar e começou a cair, né? A gente percebe que a população de crianças, num primeiro momento da década de 1940 até por volta de 2010, eu tenho um crescimento, até 1980, eu tenho um crescimento dessa população. Depois ela começa um período de estabilização e, posteriormente, ela começa um período de decrescimento. A população de idosos, ela é bem pequena, até por volta de 1970, a partir do momento que ela começa a ter um leve crescimento, tá?
E a partir de 2010 até as estimativas de 2060, nós temos um grande aumento dessa população de idosos. Vamos ver se é isso mesmo que a gente tem aqui como resposta? A faixa etária das crianças apresenta uma tendência de redução em decorrência da queda da natalidade, provocada pelo aumento do nível de escolaridade da mulher, pelo maior acesso à informação, pelos altos custos da criação dos filhos. Não é, galerinha? Muito caro ter filho, então pai e mãe quer ter só um, tá? Ter certeza que vai dar conta de dar tudo que ele quer. Uma coisa que isso é a solução, né? Faixa etária dos idosos. Apresenta uma tendência à ampliação em decorrência do aumento da expectativa de vida, resultado das políticas públicas voltadas para a melhoria na saúde dessa população, tá? Melhores condições socioeconômicas dessa população, médicos sanitárias, questões alimentares, né? Incorporados novos hábitos de vida nessa população idosa, que a gente vê muito ativa, correndo, fazendo ginástica, se cuidando. Então, eles têm aumentado a sua expectativa de vida. Então, aqui a gente tem essa relação sobre essas duas faixas etárias, né? E por que uma não tem crescido e a outra tem crescido. Olha lá, estamos chegando no fim, galera. Vamos que vamos. O tema da redução da jornada de trabalho é ainda hoje uma questão envolta em polêmicas. Redução das horas de trabalho. Então, olha aqui, a primeira imagem. Reduzir a jornada é gerar empregos. Então, o povo está todo animado. Vou reduzir, puxando aqui, ó, a linha aqui, para poder puxar as horas aqui para diminuir. O povo está todo feliz. Na segunda imagem, a redução da jornada de trabalho é mesmo o negócio da China. É para lá que os empregos vão. Não há redução da jornada, sim a pequena empresa. Então, nós temos duas imagens aqui, né, falando sobre essa questão da redução da jornada de trabalho. Um está todo animado. Vamos lá. Nas imagens 1 e 2 estão explicitados, respectivamente, os pontos de vista a favor e contra a redução da jornada de trabalho no Brasil. Explique cada um dos pontos de vista apresentados. A imagem 1, o que ela fala para a gente? Redução da jornada de trabalho é associada à geração de empregos. Com menos horas trabalhadas, haveria liberação de postos de trabalhos com efetivos, sobretudo, sobre a redução dos níveis de desemprego e subemprego do número de contratos temporários dos trabalhadores. Então, por exemplo, vou reduzir a jornada de trabalho dos professores. Eu vou precisar de mais professores para poder suprir todas as demandas e necessidades dessa escola. Então, é esse ponto de vista aqui da charge 1. O que a charge 2 falou para a gente aqui? Ó? A redução da jornada de trabalho é associada à perda de empregos. Essa redução exerceria pressão sobre o aumento dos custos de produção, resultando, de um lado, em prejuízos à competitividade dos produtos nacionais no mercado externo, sobre o risco de fechamento de muitas empresas, voltadas para a exportação, as que têm que competir internamente com produtos importados, e ou a transferência de algumas delas para outros países onde os custos de mão de obra são menores. Então, tem uma visão totalmente pessimista, né, da questão da redução da jornada de trabalho, né? Se há redução da jornada de trabalho, eu tenho perda de empregos. Porque eu vou diminuir esse trabalho ali, essa jornada de trabalho. Essa redução exerceria pressão sobre o aumento dos custos dos produtos. Então, nós temos duas vertentes ali, duas opiniões. Dentre outros pontos a favor da redução da jornada, destaca-se as melhorias da qualidade de vida e da qualificação do trabalhador. Claro, se você trabalha menos, mas ganha da mesma forma, você trabalha melhor, você trabalha mais feliz, você vai poder investir em você, no seu aprimoramento, não é? A redução da jornada de trabalho melhoraria a qualidade de vida do trabalhador,
com o aumento do tempo para descanso e lazer, além de ampliar as possibilidades de qualificação profissional, já que com o tempo livre esse trabalhador teria tempo para novos estudos e requalificação profissional. Concordo. E você? O que você acha disso? Qual a sua opinião sobre essa questão da redução da jornada de trabalho? Será que daria prejuízos? Ou será que não? Ufa! Terminamos. Galera, beijão. Fica com Deus. Aproveita aí o feriado, não é? Não esquece de deixar o nome de vocês no comentário dos vídeos, tá? Vou estar sempre ali olhando e calculando a frequência de vocês. Beijão.